O palestrante de hoje é Douglas Castro. Ele é palestrante, ele é coach, ele é um analista comportamental, ele é um instrutor de cursos que abordam o desenvolvimento humano. Ele trabalha com liderança e um dos olhares para ele, que contempla o bem-estar do ser, passa pela inteligência espiritual. Então o Douglas fala muito sobre esse assunto. Ele acredita que o indivíduo que consegue desenvolver a inteligência espiritual, ele se torna-se mais íntegro, mais inteiro, mais contemplativo. Ele consegue lidar melhor com as adversidades. Por que ele lida melhor? Porque ele aprende com as adversidades, que é o papel nosso aqui nessa terra, aprender a lidar com os desafios, entendendo que esses desafios eles surgem para nos fazer melhor. Douglas, boa noite. E qual é a primeira pergunta? O que é inteligência espiritual? Olha, antes de mais nada, Edmar, deixa eu agradecer o convite para estar aqui com você. É sempre muito gratificante, é sempre muito bom estar junto com você, quer seja aí presencialmente na Academia do Palestrante, no Instituto Edmar Oneda de Desenvolvimento Humano, quer seja numa live. É uma honra e uma alegria muito grande. E desde já quero dar assim, as boas-vindas a todos que estão participando. Eu mesmo convidei algumas pessoas, mas eu quero dar as boas-vindas tanto à sua audiência quanto àqueles que foram convidados por mim. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, esse assunto é um assunto que mais do que para mim profissão, para mim isso se mistura muito com a minha missão de vida. Sua pergunta é o que é? Eu gostaria de começar dizendo o que não é, né? Inteligência espiritual não é religião. Isso ela não é, né? A religião não é o ambiente onde necessariamente as pessoas desenvolvem a sua inteligência espiritual. E qual é a maior comprovação disto que eu estou dizendo? A maior comprovação de que aquilo que eu estou dizendo é uma coisa observável é que nós temos muitas pessoas envolvidas em ambientes de religião ou ambientes religiosos e que não necessariamente têm uma inteligência espiritual, não necessariamente têm um comportamento espiritual, né? A inteligência espiritual, eu até estou tentando reformular essa ideia de inteligência espiritual. Eu estou tentando reformular de maneira muito pessoal para vivência espiritual, porque quando a gente fala de inteligência, o que vem na mente das pessoas, né, Edmar, é uma coisa muito ligada à parte cognitiva, racional das pessoas, né? E a gente observa no ambiente da religião muitas pessoas com um comportamento nada espiritual, né? Então você tem pessoas que não pensam duas vezes para falar mal dos outros, você tem pessoas violentas no ambiente da religião, seja qual for. Você tem pessoas que não valorizam a humanidade das pessoas, são pessoas preconceituosas, pessoas que fazem distinção de pessoas, de raças e etnias e etc. Então, tem um monte de comportamento e um monte de atitudes e um monte de maneira de pensar dentro do ambiente religioso que não tem nada a ver com inteligência espiritual. Então, na verdade, a espiritualidade, a vivência espiritual, ela pode ser desenvolvida de maneira pessoal, particular ou coletiva. O que é, então, a inteligência espiritual? Para mim, e para muitos estudiosos e praticantes da espiritualidade, espiritualidade ou inteligência espiritual é a minha conexão com o divino. Seja lá o que for que a pessoa chame de divino, né? É a transcendência das suas potencialidades, é a transcendência das suas limitações, é a conexão com, eu gosto de dizer que é a conexão com o Criador, né? Mas outras pessoas gostam de falar que é a conexão com o eu maior, né? Algumas pessoas usam o namastê. É o que eu prefiro. Hã? É o que eu prefiro.
Eu acredito muito que nós somos seres divinos, somos seres espirituais, e a divindade está em cada um de nós, por sermos seres divinos. Então, muitas pessoas buscam na tal espiritualidade algo fora, quando você desenvolve isso dentro, por ser um ser divino. Tem algo que eu aprendi e que é muito bonito, Douglas, que é o seguinte: quando nós nascemos, para esta mãe é dito, ela deu à luz a esta criança, ela deu à luz a este menino, a esta menina. Quer dizer, ela deu uma partícula, uma centelha divina de vida. E a deu à luz. Mas quando ela dá à luz, ela também entrega esse ser para o mundo. Então, para mim, um dos pontos da inteligência espiritual é a independência de poder ser quem eu sou nas minhas escolhas e assumir as minhas escolhas, como você disse no ponto anterior. É porque você entende aquilo que você escolhe e por que você escolhe e você vivencia. A espiritualidade, para mim, ela se divide em duas vertentes principais. Para mim, existe uma espiritualidade que não é saudável e existe uma espiritualidade que é saudável. Qual é a diferença entre uma e outra? A espiritualidade que não é saudável, e para mim, eu faço essa distinção com muita tranquilidade, porque não é o fato de usarmos o termo espiritualidade que qualquer espiritualidade seja positiva, seja legal. Você tem muita espiritualidade que é destrutiva, né? Tem muita gente matando, fazendo mal, causando mal a si mesmo e aos outros em nome de uma suposta espiritualidade. Então, toda espiritualidade que não respeita a nossa consciência, toda espiritualidade que não respeita a nossa identidade, toda espiritualidade que não respeita o meu corpo, toda espiritualidade que não respeita a minha escolha ou as minhas escolhas, toda espiritualidade assim não pode ser saudável. Toda espiritualidade que suprime a minha parte consciente não pode ser espiritualidade saudável, porque espiritualidade saudável, em primeiro lugar, ela respeita, né? Ela não suprime a vontade de alguém, ela não suprime a consciência das pessoas, e como se depois a pessoa que está praticando a espiritualidade voltasse a si sem saber do que aconteceu. Espiritualidade saudável é aquela que me respeita e respeita a minha constituição, né? Assim como nós temos como nação uma constituição, e quando nós não respeitamos, vamos para a prisão, a espiritualidade que não respeita a minha constituição, eu sou um sujeito composto de espírito, alma, emoções, pensamentos e corpo. Então, se eu não tenho estas coisas respeitadas, não pode ser tida como espiritualidade saudável. É porque a espiritualidade, ela não pode ter esse sofrimento, né? Não. Muitas pessoas, imaginando desenvolver a espiritualidade, fazem sacrifícios no corpo para atingir isso. Tem algo que a gente já conversou e que eu acredito muito, que um dos caminhos da espiritualidade, por isso a gente fala inteligência, que é algo que você possa desenvolver, é a prática do autoconhecimento. É procurar conhecer o seu propósito, né? Qual é a sua proposta neste plano, nessa vida? O que essa vida pode trazer? Ela te traz, né, a jornada, ela te apresenta, mas é como você vai interagir com tudo que vai surgindo no seu caminho. Quando nós temos autoconhecimento, a gente tem uma facilidade maior de entender que eu sou parte do que está chegando, né? Porque eu sou um todo, e esse todo é uma parte minha. Então, passa pelo autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma, Edmar. Eu acho que assim, a parte do autoconhecimento, ela acaba servindo de trilho para fluir a espiritualidade, né? Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, a espiritualidade saudável é aquela que respeita a nossa Constituição. Então, quando nós nos entregamos a um processo que é um processo para a vida toda, né? Autoconhecimento é um processo para a vida toda, né? Mas quando nós temos
quando nós temos esta mentalidade do autodesenvolvimento, do desenvolvimento constante, do autoconhecimento, a gente cresce também na nossa identidade, na nossa confiança pessoal. E quanto mais nós crescemos na nossa identidade, mais livres nós ficamos para fazer escolhas sobre a nossa espiritualidade. O que é que eu vou escolher para a minha espiritualidade? Me permita usar aqui o nome de Deus, mas para mim, Deus é um ser tão humano, que ele nos respeita. Se não é humano. Ele nos respeita e respeita as nossas escolhas. E se nós não queremos trilhar o caminho da espiritualidade, porque tem muita gente que não quer, né? Então a espiritualidade respeita as nossas escolhas, né? E quanto mais nós nos conhecemos, melhores escolhas em direção à espiritualidade nós vamos fazer também, né? Essas escolhas sempre estão ligadas com os nossos valores, né? Que é o motivo de nós agirmos da forma que nós agimos, né? Através dos valores estão as nossas crenças, né? Através dos valores das crenças, a gente segue um propósito que dá o significado para a nossa vida. Então, desenvolver a espiritualidade faz parte de um dos valores do ser. Perfeito, Edmar, perfeito. Você sabe, você citou uma coisa que, para mim, eu tenho um grande ícone a respeito da espiritualidade que está dentro da gente, né? Você disse, você falou com muita propriedade, e para mim é uma coisa muito simples e é a maior verdade da espiritualidade saudável, que é buscar este Deus que está dentro de você, né? O maior ícone, né? O maior ícone da espiritualidade e que tristemente, transformaram ele num ser religioso, que é Jesus Cristo, ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês, né? Na época que Jesus surgiu, ele surgiu numa crise social, nacional, havia um domínio romano na terra judaica, e as pessoas, os líderes religiosos da época, eles achavam que quando viesse o tal Messias, que seria um grande, poderoso líder em termos exteriores, né? Viria com seu exército para libertar os judeus das garras do domínio romano e etc. E Jesus chegou dizendo isso que você acabou de falar de maneira tão simples e tão verdadeira, né? Ele chegou dizendo, não, o meu reino não é deste mundo, não busque ele ali nem acolá, porque o reino está dentro de vocês. E é esta a verdade, é o namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, essa é a verdade da espiritualidade, né? É o reino dentro da gente. Douglas, teve uma pessoa que fez uma pergunta e você acabou respondendo, Abner Treinamentos. Douglas, boa noite, prazer estar com você. Você pode falar um pouco da função biblicamente colocada pela Bíblia do coração e na visão da neurociência, que diz ser função do cérebro límbico? Sim, eu até entendo que ela fala, faz parte mesmo do cérebro límbico, né? Quando a gente estuda o cérebro, a função do cérebro límbico, é esse despertar, esse olhar, mas não tem a ver com a religião, né? Não tem a ver com a Bíblia, né? Não é quem lê a Bíblia que vai desenvolver a espiritualidade. A Bíblia é um livro, né? Uma constituição que diz algumas normas, o que é certo, o que é errado, para um grupo de pessoas que acreditam naquela constituição. Talvez a Bíblia deixe as pessoas um tanto presas, né, a um ser que usa da Bíblia para dizer o que alguém do infinito diz que é o certo, né? Eu, para me dar poder, digo que aqui está escrito a verdade, porque quem escreveu a verdade está aqui em cima, né? E essa confusão que eu acredito que os homens fazem, né? Então, as pessoas que usam muito o livro sagrado para dizer, olha, eu só estou falando que isso é o certo, porque ele disse e escreveu. É meio fantasioso isso, né? O que seria das pessoas sem a Bíblia, né? Eu acho que os maiores autores da própria Bíblia, eles sustentavam a ideia de viver uma vida mesmo sem a Bíblia, né? Então, a verdadeira espiritualidade não se manifesta porque carregamos dogmas.
não se manifesta porque carregamos conceitos religiosos, não se manifesta porque temos um lugar onde nós nos encontramos para praticar essa, aquela ou aquela outra religião. Como eu disse, a espiritualidade, ela transcende lugares, ela transcende líderes religiosos, ela está acima de tudo isso, ela respeita o ser humano, e a espiritualidade verdadeira e saudável, ela é antes mesmo da Bíblia. Antes mesmo Sim. da Bíblia, né? Exatamente. Porque a própria... Vamos lá, vamos usar o texto bíblico, então, como exemplo, né? Certa vez alguém perguntou a um grande apóstolo, o apóstolo São Paulo, perguntaram para eles, mas como é que vai ser as pessoas que não tiveram Bíblia? Ele falou, olha, aqueles que não tiveram conhecimento do texto bíblico, mas viveram vidas bonitas, justas, para si mesmos, eles se tornaram Bíblias. Eles se tornaram. Por quê? Porque viviam de maneira bonita, viviam de maneira correta, transcendiam através do seu caráter, das suas ações, da sua justiça, da sua bondade, da sua humildade, do respeito às pessoas, da dignidade do ser humano, do amor que a gente estende para as pessoas, ajuda, compaixão e etc. Eu poderia aqui fazer uma lista grande, né? Eles mesmos se tornaram como se fosse um livro. Se a nossa vida não for um livro sobre espiritualidade, então nós não temos espiritualidade para oferecer para ninguém. E até mesmo, né, para a gente, talvez até encerrar essa questão bíblica, que não é o mote do nosso encontro, mas cada continente tem o seu livro sagrado. Sim. Talvez as pessoas acreditam que a Bíblia é um livro do mundo, mas não é. Ela é do Ocidente para cá. Mas se você vai para a Ásia, é um outro livro sagrado. Se você vai para a Oceania, é um outro livro. Então tem o Alcorão, tem a Torá, tem vários outros livros que também discutem normas e preceitos, e aí dá para fazer comparações e tudo mais. Mas, olha só, a inteligência espiritual, né, a gente falou na capacidade de você superar adversidades, como um valor para você, como uma busca de autoconhecimento. Mas como nós podemos desenvolver, já que a gente fala que inteligência espiritual é uma inteligência, onde as pessoas, primeiro, eram medidas, avaliadas pela sua inteligência intelectual. Depois viram que essas pessoas com tanta inteligência intelectual não conseguiam se relacionar. Aí perceberam que faltava a inteligência emocional, e deu um ganho para a inteligência intelectual. Então, a pessoa conseguiu identificar os seus pontos fortes, os pontos fracos, conseguiu trabalhar em equipe, conseguiu lidar com as questões sociais. Mas a inteligência espiritual, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, ela vem para mostrar que ela, no meu ponto de vista, ela é meio que uma base, ela sustenta todas as outras questões do ser. Sim, com certeza, Edmar. Uma observação aqui talvez seja bastante positiva para a gente trazer para todo mundo que está com a gente, e por isso eu estou tentando rever esse nome inteligência, porque traz um conceito e uma roupagem de intelectualidade. Espiritualidade não tem a ver com intelectualidade, porque você tem muita gente intelectual e tapada espiritualmente. E você tem muita gente simples, sem cursos acadêmicos, etc., com grande ganho espiritual. Você tem gente com grandes títulos pendurados na sua parede, sem nenhum ganho espiritual. E essa é a maior capacidade da espiritualidade, tornar a gente mais humano. A primeira virtude, o primeiro poder, a primeira manifestação da realidade, da espiritualidade na vida da gente, é que ela torna a gente mais humano, mais humilde, mais consciente da nossa pequenez, mais consciente da nossa dependência e da nossa codependência, né? Quanto mais independente das pessoas e do divino queremos ser, menos espiritualidade temos, mais longe do divino estamos.
quanto mais próximo da dependência e da codependência, mais perto da humanidade e mais perto do divino. Eu acho que o ganho que a espiritualidade é capaz de trazer, ela vem de um exercício muito pessoal e prático, Edmar. Sabe, você me perguntou como é que a pessoa faz para alimentar, eu gosto dessa ideia, para alimentar a sua espiritualidade, porque assim como a gente se alimenta várias vezes no dia, porque nós temos um corpo, não podemos deixar de alimentar as nossas emoções, não podemos deixar de alimentar a nossa intelectualidade, e não podemos deixar muito menos de alimentar o nosso espírito, né? E o espírito, ele é alimentado com práticas muito simples. Por exemplo, neste momento de pandemia, a gente não ia falar de pandemia, mas nesse momento de pandemia, a gente vive muitas oportunidades de praticar a solitude, né? Paixão, empatia. Hã? A compaixão, a empatia. Isso, mas eu acho que assim, sabe, Edmar, o que eu acredito é que a espiritualidade que se manifesta de diversas formas, né? A espiritualidade produz, vamos chamar de frutos. Vamos chamar de frutos. A espiritualidade, ela produz frutos, mas os frutos não são a espiritualidade, né? O sujeito não precisa ser espiritual para ajudar o pobre, por exemplo. Ele não precisa ter uma espiritualidade desenvolvida para ajudar a estender a mão a um pobre, a uma pessoa que foi atropelada na rua. Pode ser que a pessoa seja até ateu, seja longe de qualquer prática espiritual, nem queira saber nada de espiritualidade, mas de repente ele ajuda alguém. Então, os frutos da espiritualidade não comprovam a espiritualidade. Porém, aqueles que têm uma prática diária, constante, de espiritualidade, eles vão sim manifestar certos frutos, como compaixão, amor, identidade pessoal, visão sistêmica do mundo, visão sistêmica nas organizações, maior capacidade de, como os americanos dizem, de reframe as experiências da vida, né? De emoldurar, trazer uma moldura nova para episódios tão negativos. Quem é capaz de enxergar positivamente as situações negativas? As pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm esta capacidade dentro delas, né? De reformular as experiências negativas, de enxergar o positivo dentro de situações negativas. Então, por exemplo, nas organizações, uma das coisas fantásticas quando a organização estimula o crescimento da inteligência espiritual é que vai ter pessoas mais comprometidas. E além de ter pessoas mais comprometidas, vai ter também colaboradores que não desistem facilmente, que não vão ficar processando a empresa precipitadamente, né? Aquela coisa de saio da empresa e taco no pau. Gente espiritual já está comprovado isso, né? Gente com espiritualidade desenvolvida acaba não fazendo esse tipo de coisa, porque ele veste a camisa da organização. E quando as coisas não dão muito certo, ele continua acreditando. Para uma pessoa espiritualizada deixar uma organização, aquilo que está acontecendo lá tem que estar muito contrário aos seus valores. É muito interessante quando você fala de organização, porque a gente falou da palavra propósito. Quando eu entro numa organização, eu entro com um propósito. E o propósito dessa organização, ele tem que falar muito do meu propósito. Os valores daquela organização, eles têm que falar muito dos meus valores. Porque só assim, se há essa congruência, esse alinhamento, essa sincronicidade entre propósito, missão, visão e valores, nós crescemos juntos. E você falou algo de interessante, que é esse olhar holístico, né? Esse olhar para o todo. Não pensar que eu sou só mais um, mas é um que contribui, é um que vê o outro. E uma outra questão da espiritualidade é justamente o que você falou dos problemas. Eu começo, quando eu começo a desenvolver a espiritualidade, eu também começo a desenvolver o desapego. E eu começo a enxergar o que está. Então, muitas pessoas têm o apego, né? O apego ao sofrimento, ao apego à vaidade, ao apego material, a vários apegos.
E o desapego é justamente desapegar até mesmo daquilo que eu acreditava que era tão verdade absoluta. Quando você fala de alguém se colocar solidário para uma pessoa que é da diversidade, quando você fala, eu posso ajudar alguém que se atropelou sendo um ateu, sendo de qualquer outra religião, pela diversidade, que a da diversidade é que eu evoluo. Então, quando eu aprendo com o diferente, eu evoluo espiritualmente. É muito interessante, Douglas, porque as pessoas, quando iam no meu espaço, perguntavam para mim sempre qual era a minha religião, qual é a sua religião. E eu falava que eu não tinha religião, eu sou meio ateu. Mas não parece, porque tem uma espiritualidade aqui dentro. Você fez Feng Shui. Eu falei, nem sei o que é Feng Shui. Uns falavam assim, você é espiritualista, você é kardecista. Nunca falaram que era evangélico, né? Mas para mostrar que algumas religiões não traz leveza. E a leveza é a leveza do ser. Então, quando as pessoas chegavam lá, claro que o meu papel sempre foi de provocar, de instigar, de fazer com que cada um pudesse enxergar dentro de si o seu potencial. E quando você fala dos líderes que não manipulam, né, no meu métier, o que eu encontro é muito palestrante manipulador, muito facilitador de curso que manipulam as pessoas para trazer a sua audiência, né? Olha, eu vou te libertar do mal, eu vou realizar o seu desejo, aqui você vai ficar. E não vai ficar nada. Nenhum curso resolve a vida de ninguém. Os cursos ajudam a criar um caminho com mais autoconhecimento para você enfrentar as adversidades, para você lidar. Então, fica essas promessas de milagres aonde não existe. E na Cabala, há muitos anos atrás, quando eu fiz um curso, o rabino falou, nós somos responsáveis todos os dias pelos pequenos milagres da nossa vida, pela nossa fé, pela luz. Quando está escuro o seu caminho, é porque a ausência da sua própria luz no seu caminho. Então, a sua ausência de luz faz ficar um espírito sem luz, porque a luz está na sua espiritualidade. E aí, com a sua espiritualidade, você cresce intelectualmente, você cresce emocionalmente e você lida com todas essas adversidades. Uma vez você falou sobre o líder que desenvolve a sua equipe pela espiritualidade, né? Não só nos relacionamentos. Mas o que é uma base de relacionamento? É uma base de troca de pessoas, de valores, de conhecimentos, de olhares. Não faz sentido? Totalmente sentido, né? Para mim, acho que tudo que você está dizendo, Edmar, quando o assunto é espiritualidade, eu usaria uma palavra, generosidade, né? Eu acho que a pessoa espiritualizada, saudavelmente, é uma pessoa generosa. E a pessoa generosa, ela não dá com segundas intenções, ela não oferece com segundas intenções, ela não oferece porque ela quer algo em troca. Esse negócio de oferecer porque eu espero algo em troca é política de péssima qualidade, de baixa qualidade, né? É o sistema da troca. E é claro, eu não sou nenhum alienado, nós vivemos num mundo de troca, né? Não é isso que eu estou falando. Mas, agora nós estamos trocando. Sim, nós estamos. Agora, no sentido da espiritualidade, não há troca, há generosidade espontânea, verdadeira. Eu ofereço sem esperar nada. Eu dou porque faz parte do meu ser. Porque eu estou aprendendo com o Deus que habita em mim a ser cada vez mais generoso, a ser cada vez mais humano, a ser cada vez mais simples, mais humilde, aprender a ouvir feedback das pessoas, aprender a dar feedbacks com carinho, com respeito, né? Respeitando a história das pessoas. Tudo isso é generosidade, né? Tudo que você disse aí se resume em generosidade. Então, líderes manipuladores, para mim, precisam muito urgentemente pensar o seu lado espiritual, bem rapidamente, né? Porque nós não estamos aqui para dominar ninguém.
Eu acredito de maneira bem simples, Edmar, que nós estamos aqui por 3 motivos simples, básicos. Todo o resto está dentro de uma dessas três coisas. Nós estamos aqui para viver, nós estamos aqui para ensinar e nós estamos aqui para aprender. Pronto. Todo o resto está aí dentro, né? E eu fico espantado, sabe de uma coisa? Eu fico espantado que, de novo, me permita usar de novo o meu grande mentor em assuntos espirituais, que é Jesus Cristo. Você também. Você também. É impressionante porque, assim, Jesus Cristo, ele quis ser homem. Ele quis ser humano. Ele quis passar pelas limitações humanas, pela visão do pó, sujar o pé, pegar fila, disputar o pão, fabricar madeira, cortar a mão. Jesus quis ser homem. E é engraçado que muitos seguidores de Cristo querem ser anjo. Querem ser anjo, né? E a espiritualidade está revertida, né? Enquanto muitos dizem que querem ascender, Jesus, o nosso maior exemplo, ele disse: eu quero descer, eu quero estar com os seres humanos, eu quero estar lá junto com eles, né? Então, essa coisa que afasta das pessoas, que se acha o mais, que se acha maior, que não tem simplicidade, né? que faz diferença das pessoas, que esquece de tratar bem todo mundo, né? Desde o porteiro da empresa, um bom dia, boa noite, né? Até a faxineira, a que serve cafezinho, ao diretor, ao gerente, ao representante, ao líder da equipe. Se não houver espiritualidade, existe uma estrutura que não valoriza o ser humano. E quando não há valorização do ser humano, o ser humano perde sentido. E quando as pessoas perdem sentido, elas deixam as organizações. É como você disse, para eu estar numa empresa, para eu estar numa organização, os valores precisam bater com os meus valores, né? Tem uma palavra que você falou agora que ela é extremamente importante, a palavra sentido, né? E o sentido é um questionamento. Isso faz sentido para você? Na live da semana passada, quem falou foi uma médica, Juliana Carvalho. Ela é médica, ela tem uma especialização em cirurgia plástica, ela é nutróloga, ela é palestrante, ela é coach. Ela é um ser humano. E várias vezes ela tocou: tudo que você fizer nas suas escolhas, procure se perguntar: isso faz sentido? E qual o sentido de eu fazer isso? Talvez, na nossa busca de se desenvolver no autoconhecimento, as perguntas seriam: por quê? Por que que eu faço isso? Por que que eu escolho isso? Não o porquê da justificativa, mas o porquê de descobrir o que está por trás de um valor da minha escolha. Né? Qual é a minha motivação para fazer essa escolha? Qual é a minha motivação para seguir? Qual é a razão? Qual é o propósito, como você trouxe antes? Ter esses minutos de conversa consigo, né? Essa busca da luz interna, né? Ser você o seu melhor amigo. Porque quando você... não quero trazer religião aqui porque eu não gosto muito de religião. Mas às vezes eu falo: eu falei com Deus, aí Deus me disse isso. Qual é a voz dele? Ele é grave, aguda, como é? Eu não sei, não, mas se você não ouviu, eu ouvi. Mas qual era a voz que você ouviu? A minha. Então, é a divindade sua. Então, conforme você vai evoluindo, as respostas também vão evoluindo. Porém, nessa evolução, passa pela confiança de você conversar com você e você escutar o que a tua intuição, o que a tua percepção fala ou responde nesse diálogo. Porque quando nós estamos em silêncio e nós estamos nesse diálogo interno para com nós, quando nós convidamos para um chá, para uma cerveja, para uma água, para um vinho, uma conversa tete a tete, respostas sábias aparecem. Porque a nossa grande alma, ela sabe quais são as nossas verdadeiras necessidades. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes de coaching, psicanálise,
converse com a sua grande alma. O que ela quer dizer para você? O que o seu corpo está querendo dizer para você e você, na sua vaidade, na sua arrogância de controle, não faz. Então a gente vê pessoas frustradas profissionalmente, emocionalmente, amorosamente, porque tenta ou seguir um padrão que não é o seu padrão, o padrão de estar casado, o padrão de ocupar um cargo que não é o que você quer, vários padrões. E aí fala, eu não tenho forças para mudar. É justamente a ausência dessa busca de desenvolver essa capacidade espiritual de se conectar com você, para que você consiga, nas suas adversidades, lidar com as diversidades que é o mundo como um todo. Então, passa pelos valores, passa pelas experiências, passa pelas escolhas, mas passa em buscar as respostas dos nossos porquês, qual a razão e como eu faço para seguir, né? Não precisa buscar lá fora. Você pode buscar com você. Como eu faço para sair desse atoledo? O problema é aceitar a resposta, porque ela vai te colocar naquilo que você colocou, que é viver, que é aprender e que é ensinar. E você aprende com você caminhando na sua estrada. A sua estrada, ela é única. E quando você caminha, você observa a jornada. Na jornada, você observa os leitos do rio. Quando eu falo para as pessoas dos cursos, eu digo, o curso é só um caminho. Ele te dá recurso para você observar o que está no leito e fazer as escolhas, porque os rios têm várias curvas, têm várias bifurcações. E quando você está prestando atenção, você sabe mudar a rota. Mas quando você compra rotas compradas, rotas de fórmula, você não tem essa independência, né? E a espiritualidade é justamente esse ponto, né? Trabalhar a sua independência, de assumir o seu papel, suas escolhas e dizer os porquês. Agora é sua vez de falar, amigo. Eu tô aqui bebendo junto contigo, cara. Tá muito bom esse papo aqui, é maravilhoso. Isso aqui é live para noite adentro, né, Edmar? É isso. É noite adentro. Eu acho que é isso, né? A espiritualidade. Eu tenho assim uma questão, sabe, o Edmar? Uma coisa que eu acho que eu não gosto dessa coisa de geração, porque aquilo que a gente vê de ruim na geração de hoje já esteve presente na geração lá atrás também, em algum momento. Então, eu acho que as pessoas da atualidade estão vivendo um modelo, como os americanos usam a expressão, né, do avoid. E avoid é a palavra inglesa para evitar, né? Nós estamos querendo evitar tantas coisas, né? Que eu acho que nessa necessidade louca, com todo respeito, né? Essa necessidade exagerada, vamos dizer assim, né? Exagerada pela cultura, pelo culto ao corpo, o culto ao intelecto, o culto o culto à posse, né? As pessoas ao poder. Hã? O culto ao poder. O culto ao poder, né, aos bens materiais, as pessoas são avaliadas por aquilo que elas possuem. Então, e aí não tem espaço para um grande mestre. Tem um grande mestre que não está encontrando mais espaço entre nós, que é a dor, a diversidade, a dificuldade. As pessoas querem evitar dificuldade, as pessoas querem fugir a qualquer custo, elas estão dispostas a pagar qualquer preço, elas abrem mão do seu valor, abrem mão da sua ética, abrem mão dos seus sonhos. Hã? Abre mão dos seus sonhos, dos seus desejos. Abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus desejos, tudo para não sofrer, para não entrar na sala de aula do grande mestre chamado adversidade. Olha, a adversidade é pedagógica. Um dia alguém me perguntou, e falando comigo, um amigo muito próximo,
né? Ele falou, e você até conhece, na época que a gente fez o empreendedorismo para palestrante, lembra-se do Pedro? Então, Lembro. ele falava para mim assim, Muito. ele me Pedro perguntava, Donizete. isto mesmo. Ele me perguntou assim em algum momento da minha vida, como que você consegue suportar tanta pressão? Eu falei assim, Clara, para mim a pressão, a adversidade e os problemas são um grande mestre, né? Eu não tiraria nada dos meus reveses. Nenhum revés da minha vida eu deletaria, porque eles me tornaram quem eu sou hoje. E eu acredito. E algumas pessoas me dizem que eu estou me tornando melhor. É Com verdade. menos O cabelo. Joselino Pacheco fala, o convidado não fala, aqui nós nos convidamos. Eu sou Edmar, do IDEL, que convidei o Douglas, que o Douglas me convidou. Você acabou de entrar, ô Joselino, e eu estava falando até agora que você não conseguiu pegar a minha fala aqui, mas aqui a gente está fazendo uma troca de conversa muito boa. Então, olha que interessante, como a gente pode... Nós estamos caminhando para o final, que vai dar 1 hora já de live, então, como desenvolver a espiritualidade, né? Como aprender com a adversidade. Então, você já até começou a falar que nos tornamos melhor quando nós sabemos lidar com a dor, quando nós entendemos que a dor é algo contemplativo, que não existe adversidade que junto não venha a oportunidade de você conseguir resolver e de evoluir. Através das adversidades nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos o tempo todo. Então, uma das formas, do meu ponto de vista, de você desenvolver a espiritualidade, depois o meu amigo Douglas também coloca, é trazer questionar um pouco mais sobre você, sobre o seu papel, né? Trazer mais por quê, né? Quais são, né, o que me faz feliz? Qual é o meu propósito? Como eu posso executar o meu propósito? Como eu posso acreditar em mim? E ter mais essas conversas no tete-a-tete, você com você. Desenvolver no seu dia um tempo para conversar. Tem uma outra facilitadora, que é a Tati Nogueira, e ela desenvolve um programa que também é para desenvolver a espiritualidade. E ela fala através da meditação, da presença plena. Então é sentar-se, colocar-se os pés no chão, sentir que você está conectado com o chão, sentir a respiração, e que a respiração é um sopro de vida, né? Se você não respirar, você não vive. Se você não respirar, você não fala. Só que nesse momento você não vai falar. Você só vai cultivar o silêncio, o vazio. Permitir que comece a limpar as poluições do pensamento. E começar a aprender também a desenvolver o belo. Então, quando a gente fala algo belo, quando a gente vê uma exposição de arte, é algo belo. Quando nós cantamos, as canções são letras, são palavras. Né? Então, a beleza. Contemplar a beleza nossa, a beleza do nosso entorno. E o que mais que eu até cheguei a anotar aqui, manter o autoconhecimento, né? E desenvolver esse estado empático. Como disse a Patrícia, criar uma conexão com si mesmo. Nós andamos afastados de nós mesmos. Tanto é que, no meio da política, se você falar que você vai fazer desse país um país mais justo, um país onde a educação, você vai aprender a educar, você vai aprender a se educar. Nesse país eu vou promover condições das pessoas começar a desenvolver uma qualidade melhor de vida. Esse candidato possivelmente perde as eleições. Agora, quer ganhar as eleições? Eu vou te dar o dinheiro. Eu vou colocar o prato na sua mesa. Eu vou, né? Quando eu escuto que alguém vai fazer algo para mim,
significa que eu não preciso de esforço. Então, quanto menos esforço, mais chance de outro ganhar. Então, a gente vê isso na política, eu vejo isso nos cursos, nas propagandas de curso. Vem aqui, que eu vou te ensinar em 7 passos como você vai ter as palestras mais brilhantes e vai ganhar tantos R$1.000 por mês. Eu vou te ensinar, você vai começar a partir de hoje ficar rico. Eu vou te ensinar como ser um best-seller dos livros. Eu vou te ensinar aqui, agora, e você vai sair daqui com isso. Agora, quando a gente fala, olha, você vai aprender, esse verbo aprender, você vai ter que experimentar, porque a vida é feita de experiências, né? As pessoas fogem disso. Se esta live aqui fosse o tema 10 passos para você ficar rico, 10 passos para você superar tudo, 10 passos que é mais inteligente, conquistar a mulher amada, o homem amado, de ter a melhor trepada da vida, nós estaríamos com muitas pessoas. Mas quando a gente fala na sua responsabilidade de estar com você, as pessoas, não, esse papo é chato, né? Tá me dando trabalho. Aí vai procurar um papo fútil, porque o fútil sempre nos traz melhor, né? São as escolhas, né? Quando eu escolho algo fútil, a minha vida torna-se fútil, né? É engraçado, né, Edmar? A Juliana fala aqui, 10 passos para emagrecer. Ela que é médica, droga. Vai bombar. Maravilha. Vai bombar. Vou te vender uma cinta que você vai perder 8 centímetros. Pronto. Agora a palavra é sua. Edmar, é engraçado como as pessoas foram, ao longo de todas as gerações, perdendo esse brio, né, de se empenhar, de fazer alguma coisa, né? Nada é assim tão fácil, nem mesmo a espiritualidade, nem mesmo as conquistas do caráter, as conquistas da ética, as conquistas da moral, as conquistas da verdade, da justiça, nunca foram tão fáceis, nunca, né? E num certo sentido, é até de se esperar, porque no mundo nós temos menos líderes e mais seguidores, né? Temos aqueles que... a maioria é seguidor e a minoria é que lidera. E eu acho que isso sempre foi assim, é assim hoje e eu acredito que sempre será, né? Agora, não significa que você tenha que ser passageiro da sua história o tempo todo, né? Então, como é que a gente cultiva a espiritualidade? Eu tenho algumas práticas pessoais milenares. São as suas. Algumas práticas pessoais milenares, né? Elas não são minhas, né? Originalidade é a arte de esconder a fonte. Então, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu aprendi com alguém. E eu coloquei e contribuí com o meu próprio sabor, né? Eu já não sei mais se é meu ou se é do outro. Eu não sei onde começa o do outro e onde começa o meu. Então, se misturou e aí eu compartilho as minhas dicas. Uma primeira dica que eu tenho para alimentar a espiritualidade, crescer por dentro, crescer, né, expandir-se espiritualmente, né, e ter uma base mais sólida para tudo que você vai fazer, né? Então, a espiritualidade não tem nada a ver com somente questões da alma humana, do imortal. A espiritualidade tem o seu aspecto muito prático, pragmático. A espiritualidade ajuda você a amar melhor o teu amor. A espiritualidade te ajuda a perdoar melhor o próximo. E olha que você vai ter que perdoar. Se você não perdoa, você está bem distante na sua jornada espiritual. Vai precisar correr atrás do tempo. Então, a espiritualidade, ela tem aspectos, ela tem resultados muito práticos. Ela ajuda as pessoas a terem a humildade de ouvir o outro falar, de dar feedback sobre o comportamento dela, sobre os projetos dela, sobre os sonhos dela. Existem muitas pessoas querendo contribuir com você. Então, se você não ouvir o outro, talvez você demore mais para chegar onde você quer. Então, são vários aspectos muito pragmáticos da espiritualidade. Agora, por onde começa? Para mim, começa com uma coisa que eu já me referi mais cedo. Solitude. Solitude. Nós precisamos escolher ficar sós, conosco mesmos. Só. E aí, cada pessoa vai fazer o seu exercício. Um vai respirar até a ponto de ouvir sua respiração.
Existe a técnica das palmas para baixo, palmas para cima. Existem várias técnicas. O meu propósito, sinceramente, não é ficar te dando receita de passo 1, 2, 3. Né? Mas se afaste do caldeirão, do fervilhar das águas, se afaste da sua casa, se afaste da correria do negócio, da carreira, do projeto de ter que ganhar dinheiro, de ter que dar certo, de ter que conseguir sucesso. Se afaste, fique só, pense, reflita, e fique só o tempo suficiente para você se perceber, né? Então, solitude é um hábito e uma prática milenar, oriental, ocidental, dos maiores mestres da espiritualidade. Se você e eu não praticamos a solitude, o afastamento de tudo, e quando eu digo afastamento, olha só, quando eu falo afastamento, eu não estou falando para você ir para o Tibete. Não precisa ir para o Tibete. Eu pratico solitude quando eu pego meu carro e vou até o supermercado fazer uma comprinha para minha casa e eu estou ali sozinho. Eu penso, eu reflito, eu respiro, eu sinto a presença de Deus dentro de mim, sabe? Eu pratico solitude quando eu estou colhendo lenha para fazer um fogo de chão aqui em casa. Eu pratico a solitude quando eu entro para dentro de mim enquanto eu estou lavando louça. Eu lavo louça. Enquanto eu estou lavando louça, eu estou lá dentro de mim, refletindo, fazendo perguntas sobre mim mesmo. Por que estou triste? O que está acontecendo comigo? Por que estou feliz? Né? Então, essa solitude, para você ter um tempo com você mesmo, para mim é o primeiro passo. Tem que ser diário. O Douglas, pegando o gancho do que você falou, eu aprendi que desenvolver a espiritualidade de todas as outras inteligências é a única que você consegue desenvolver junto com outra. É a única. Então, quando eu estou fazendo, no seu caso, doméstico, lavando louça, porque eu não sei nem onde fica a cozinha na minha casa. Brincadeira, eu lavo louça. Ao lavar a louça, ao preparar uma refeição, você coloca espiritualidade. Percebe? Você está cozinhando com espiritualidade. Está dirigindo, você pode, naquele momento aí, estar numa direção fantástica, dirigindo, direção. Você está dando uma aula, você pode colocar a espiritualidade. Você está desenvolvendo uma equipe, você pode colocar a espiritualidade. Você está montando uma palestra, escrevendo um artigo, produzindo um livro, você consegue colocar ela. Então eu aprendi espiritualidade e gratidão, a Cecília está falando aqui. É isso mesmo. Então a espiritualidade é uma das inteligências que você consegue colocar ela em todas as outras ao mesmo tempo. A Cecília, que você acabou de mencionar, minha esposa, ela acabou de entrar aqui e colocou... Cecília, olha, muito obrigado pelo convite do casamento de vocês. Se der certo é porque eu abençoei. Se der errado é porque eu não consegui no casamento de vocês, mas vai dar certo. Porque é culpa do Douglas, é culpa do Douglas. É do Douglas. Que barato. Eu conheço a sua esposa pelas fotografias, não tive o prazer de conhecer. Mas a Cecília Juliano Castro, olha, agora que eu vi que ela é Castro, ela coloca espiritualidade e gratidão. Então, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo. Desenvolva a gratidão. Seja grato por tudo que estiver acontecendo à sua volta. Entenda que tudo que está acontecendo faz parte do seu eu. E é no olhar do observador que você vai dar a realidade. Se você vai querer recusar e deixar de aprender com a vida e viver como vítima. Então, que parte sua pode contribuir para a sua vida ou para o mundo ficar melhor? Que parte sua pode contribuir para a sua vida ficar pior e das pessoas que estão à sua volta também? Então, a prática da gratidão é um eco. Eu deixo as palavras com você agora. Perfeito. Você tocou num ponto que para mim é a segunda dica que eu tenho sobre alimentar a espiritualidade. Não desista do amor às pessoas.
sabe? Não nos falta motivos para irmos para o Tibete. Não nos falta motivos para gostarmos mais do cachorro do que do ser humano. Não nos falta motivos. Né? Os grandes líderes que deveriam dar o grande exemplo de liderança e de espiritualidade não nos dão. Então não nos falta motivos, mas, porém, todavia e entretanto, não abra mão do relacionamento, não abra mão de amar e de ser amado. Eu sei que talvez tenha muitas pessoas aqui que tenham sido frustradas nos relacionamentos, amoroso, familiar, mas as mesmas mãos que machucam do ser humano são as mesmas mãos do ser humano que levantam. Então foque nas mãos daqueles que levantam. Não foque a sua energia nas mãos daqueles que abatem. Foque a sua energia nas mãos daqueles que encorajam, daqueles que levantam, daqueles que animam, daqueles que motivam, daqueles que inspiram. Está cheio de gente que inspira, que encoraja, que influencia, que levanta. Olha, está cheio de gente. Você talvez esteja olhando para o lugar errado. Você talvez não tenha dito não quando deveria ter dito não. E gente espiritual sabe dizer não para uns trastes que estão aí na vida. Mas não abra mão de amar e de ser amado pelas pessoas. Pratique a solitude e esteja com as pessoas. Que bonito. E olha, para dar continuidade a esse assunto, na semana passada, a palestrante falou sobre autoimagem, a imagem que eu tenho de mim, como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque se você não consegue se enxergar, se ver, ou se você tem uma imagem distorcida, não vai para frente. Hoje, inteligência espiritual. Na próxima terça-feira, a convidada é Margot Cardoso, ela é de Lisboa, olha que bonito, ela é filósofa, e o tema é intuição, para dar um segmento, né, dar sentido nessa conversa. Então, voltem todos semana que vem.